A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, saúde a todos sem exceção. Eu sou Johnny Schemberg e estou chegando para anunciar o Jornal da Central TV. A partir de agora, notícias. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Gente boa da nossa terra, terra boa da nossa gente. Não me canso de dizer que tenho uma responsabilidade muito grande ao estar aqui. Nossos conteúdos têm por objetivos divulgar as verdades. Também não me canso de afirmar que sou a favor das vacinas, sou a favor do álcool gel, sou a favor da higiene das mãos, sou a favor das máscaras, sou a favor do distanciamento. Informando isso, destaco uma notícia importante. Um estudo feito pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo mostrou que pessoas que tiveram Covid-19 de forma moderada ou grave passaram a apresentar maior incidência de transtornos psiquiátricos após a contaminação. O artigo sobre a pesquisa foi publicado na revista científica General Hospital Psychiatric e foram avaliadas 425 pessoas adultas depois de 6 a 9 meses da alta hospitalar por causa do Covid-19. Todos foram pacientes internados no hospital das clínicas da USP, pelo menos 24 horas. Isso entre março e setembro de 2020. Aqueles que precisaram de tratamento em unidade de terapia intensiva, UTI, foram considerados casos graves e os demais, moderados. Os pacientes foram submetidos a diversas entrevistas psiquiátricas estruturadas e testes psiquiátricos. Este estudo é extremamente importante para você receber informações relacionadas à Covid-19. Um estudo extraordinário, fabuloso. Como também acharia importante que os pesquisadores analisassem o que as vacinas contra o Covid está causando ou pode causar às pessoas. O que causa espécie em todo o mundo é isso que ninguém divulga. Ninguém divulga os efeitos colaterais causados pela vacina. Os efeitos nocivos à saúde humana que as vacinas podem causar. E quando aparece alguma notícia ou alguma pesquisa informando isso, ninguém divulga. Até agora não sei porquê. E até o Google, o Facebook e o YouTube bloqueiam qualquer informação relacionada ao assunto Covid-19. Então, precisamos pensar. Qualquer cidadão com um mínimo de consciência acha isso muito estranho. Nós também. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A calagem é um processo de preparo do solo para cultivo agrícola no qual se aplica calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio da terra. Além disso, a calagem ajuda a corrigir o pH do solo, potencializando o desenvolvimento das culturas da sua propriedade. No Brasil, existem mais de 50 milhões de hectares de terras cultiváveis que necessitam desta correção. Veja as necessidades da sua terra e lembre-se que a calagem consiste na aplicação de calcário para elevar os teores de cálcio e magnésio e corrigir o pH do solo. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O ex-papa Bento XVI reconheceu
que ocorreram erros no tratamento de casos de abuso sexual quando era arcebispo de Munique, décadas atrás. Ele não mencionou diretamente, no entanto, as alegações presentes em relatório de que não lidou devidamente com 4 casos. Análise superada, escrita por 4 colaboradores, contesta alegações específicas contra ele. Bento XVI, de 94 anos, e que tem enfrentado problemas de saúde, divulgou carta após relatório divulgado no mês passado sobre a ocorrência de abusos na arquidiocese de 1945 a 2019, que inicia suposta falta de ação nesses casos pelo então cardeal, quando era arcebispo de Munique, de 1977 a 1982. É o espaço de boas notícias. Em parceria com a Portos do Paraná, a caravana da Secretaria Municipal de Saúde ofereceu aos caminhoneiros que estavam no pátio de triagem do Porto de Paranaguá as doses do imunizante contra o Covid-19, da primeira ao reforço, e também a vacina contra a gripe. O objetivo da Portos do Paraná é estender a parceria e levar o ônibus da vacina também para a área completa portuária. É uma união contra o coronavírus, comentou o diretor de desenvolvimento empresarial da empresa pública, André Pioli. Começamos aqui no pátio de triagem, mas posteriormente essas ações serão realizadas em toda a área portuária. Muito importante. Agora a presença do presidente dos Portos do Paraná. Ele está aqui no jornal para falar de uma conquista importante que foi alcançada neste início de ano. Foi um janeiro muito bom. Começamos o ano de 2022 com o pé direito. Tivemos aí um movimento expressivo, o melhor janeiro de todos os tempos. A última marca alcançada de um bom volume em janeiro foi no ano de 2016, onde movimentamos em torno de 3 milhões e 700 mil toneladas. E no janeiro de 2022, desse ano, a gente movimentou aí mais de 4 milhões e 100 mil toneladas. Então, um movimento interessante, mostrando aí algumas condições de mercados diferenciadas do que como costumeiramente se passa e acontece por aqui. Então temos boas expectativas, mesmo num período difícil, anúncios de quebra de safra de soja, o agronegócio em certa parte com potenciais prejuízos ao longo do ano, mas mostrou-se que janeiro foi muito positivo para o Porto. Paraná, nosso Porto, na próxima sexta-feira. 1 em cada 10 crianças brasileiras de até 5 anos está acima do peso. O excesso de peso também foi registrado em mais da metade das mães com filhos nesta faixa etária, 58,5%. Os dados são do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, encomendada pelo Ministério da Saúde. A pesquisa avaliou 14.558 crianças e 12.155 mães biológicas em 12.524 domicílios brasileiros, em 123 municípios dos 26 estados e também do Distrito Federal, entre fevereiro de 2019 e março de 2020. Segundo os pesquisadores, o excesso de peso prejudica o crescimento e o desenvolvimento infantil e pode causar doenças crônicas e graves ao longo de toda a vida, como problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão e até o câncer. A Secretaria de Estado da Saúde entregou 14 ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU da 5ª Regional de Saúde de Guarapuava, e com isso o Paraná atinge 100% de cobertura no estado, proporcionando atendimento mais rápido e regionalizado para a população. A afirmação é do secretário Beto Preto, afirmando que o que estamos fazendo nada mais é do que a nossa obrigação. Buscamos incansavelmente soluções que possibilitem a melhoria do atendimento da saúde dos paranaenses.
O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o requerimento do deputado Luiz Cláudio Romanelli para a realização de audiência pública no dia 29 de março, às 9h30, que vai debater o projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados, que institui diretrizes para a produção e cria o Programa Nacional de Moradia por Autogestão. Romanelli explica que, na modalidade de autogestão, a construção ou reforma de imóveis são controlados pelos associados, organizados em cooperativas ou entidades sem fins lucrativos. O morador será o protagonista do empreendimento, que não visa o lucro. Com isso, espera-se que a modalidade produza moradias melhores, maiores e mais apropriadas para as famílias carentes, disse Romanelli. A China transformou-se em forte aliado da Argentina para pressionar o Reino Unido a renunciar ao controle das Ilhas Malvinas e entregar o arquipélago do Atlântico Sul a Buenos Aires. Londres rechaçou fortemente uma incendiária declaração chinesa sobre o assunto e exigiu respeito à soberania britânica no território. Cenário de conflito armado nos anos 1980. A Embaixada da China no país europeu sustentou a posição de Beijing sobre quem deve exercer domínio na região, reforçando uma declaração conjunta do líder chinês Xi Jinping e do presidente argentino Alberto Fernandes, dada durante encontro entre os chefes de Estado. Doar sangue é um ato de amor ao próximo e mais do que isso. Ao fazer esse gesto, o doador pode doar esperança de vida e de saúde para quem mais precisa. Pai, mãe, irmão, amigo ou mesmo uma pessoa que você nunca viu. Não importa quem será o beneficiado, mas sim que outras pessoas terão novas oportunidades, novas chances de recomeçar a própria vida. Para isso, melhor do que fazer a doação uma vez, é tornar esse gesto um compromisso, tornando-se um doador frequentemente. Os estoques dos bancos de sangue de todo o país precisam estar constantemente abastecidos para atender tanto quem estiver em situações de emergência, após um acidente, por exemplo, quanto para quem necessita de sangue com frequência, pacientes internados ou em tratamentos de longo período, e ainda para cirurgias. Procure um banco de sangue em sua cidade. O Roskomnadzor, órgão regulador da mídia na Rússia, determinou que fossem apagadas dezenas de matérias jornalísticas reproduzindo denúncias de corrupção no governo Putin, feitas pela equipe do oposicionista Alex Navalny. Entre elas, destaca-se o caso de um suposto palácio avaliado em $1 bilhão, que pertenceria ao presidente russo. As denúncias da equipe de Navalny contra os líderes russos começaram em 2017, feitas através da FBK, a Fundação Anticorrupção do oposicionista. Elas abrangem casos de corrupção desde o governo do então primeiro-ministro Dmitry Medvedev até casos recentes de legisladores russos, donos de propriedades, cujos valores seriam incompatíveis com seus rendimentos. A indústria paranaense fechou 2021 com um avanço de 9% com relação ao ano anterior, o terceiro maior crescimento do país no ano passado. O estado ficou atrás apenas de Santa Catarina, 10,3%, e Minas Gerais, 9,8%. De acordo com a pesquisa industrial mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a média do país no ano passado foi de 3,9%, 5 pontos percentuais abaixo. Segundo o IBGE, o Paraná teve uma das maiores influências no resultado anual nacional. O boom foi puxado pelo setor de máquinas e equipamentos.
com aumento na produção de máquina para colheita e nos tratores agrícolas, e também no setor de veículos, com aumento na produção de caminhão-trator para reboques e caminhões e automóveis. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Esta é a Gama Ferramentas, que oferece tecnologia, inovação e confiabilidade nos produtos que vende. A Gama Ferramentas está presente em todo o Brasil com mais de 300 produtos direcionados à linha hobby, leve e profissional. A Gama Ferramentas tem tecnologia e assistência técnica. Gama Ferramentas. Ferramentas para madeiras, para metais, para concretos e muitos acessórios. Gama Ferramentas, muito mais que ferramentas. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP do Alagoas, afirmou que os maiores desafios a serem enfrentados nos próximos anos são o desemprego e a inflação, sem truques ilusionistas ou aventuras temerárias. Ele também cobrou a continuidade da votação da reforma tributária para instituir o imposto sobre dividendos, reduzir o imposto da pessoa jurídica e atualizar a tabela da pessoa física, reduzindo ou eliminando a execução para a população mais pobre, defendeu o deputado. A Secretaria de Estado da Segurança Pública abriu licitação para a aquisição de equipamentos de musculação destinados a academias. Isso em 47 unidades policiais do Paraná. A ação faz parte do programa de atenção psicossocial Prumos, voltado ao cuidado com a saúde física dos profissionais da segurança pública e seus dependentes. As academias serão instaladas em quartéis da PM e também do Corpo de Bombeiros, delegacias de Polícia Civil e unidades do Departamento Policial Penal. Será disponibilizado um valor máximo de 5,3 milhões para a compra dos equipamentos. O Jornal da Central TV Brasil convoca você para o exercício de cidadania e também presta a homenagem à memória do radialista e ator Reginaldo Loyola. A campanha é do Instituto Amo Curitiba. A carência de doadores de órgãos ainda é o grande obstáculo para a efetivação de transplantes no Brasil. Mesmo nos casos em que o órgão pode ser obtido de doador vivo, a quantidade de transplantes é ainda pequena diante da demanda de pacientes que esperam pela cirurgia. A falta de informação e o preconceito também acabam limitando o número de doações obtidas de pacientes com morte cerebral. Se todos nós estivermos efetivamente conscientizados, o número de doações pode aumentar de forma significativa. Para muitos pacientes, o transplante de órgãos é a única forma de salvar suas vidas. Um doador pode mudar a vida de várias pessoas. Ela doa 2 rins, ela doa o pâncreas, tira uma paciente da insulina, doa córneas, faz 2 pessoas enxergarem. Então, assim, é grandioso o ato de doação.
Se podemos salvar várias vidas, não é uma, duas, nós temos paciente 3.000 na fila de rim, nós temos mais 50, 60 pessoas precisando de um coração, que a gente sabe que senão é uma situação complicada você ver um paciente precisando de um coração sabendo que precisa, infelizmente, alguém falecer para ele receber esse coração. É feito o diagnóstico, uma coisa séria que é feito, 2 médicos fecham o termo de morte cefálica, além de exames, de imagem. Tenho certeza que essa pessoa não vai voltar, que realmente, ela foi a óbito, não custa ajudar, fazer 2 pessoas enxergarem, 2 pacientes saírem de hemodiálise e salvar vidas, coração, fígado, pulmão, ossos. A vida da gente, a metade era máquina e a metade era casa, né? Então eu esperei todo esse ano, esse monte de ano aí, né? E graças a Deus deu tudo certo, tá dando tudo certo, né? Graças a Deus, né? Não sei quem que me doou, mas sei que todo dia nas minhas orações eu peço para Deus ter misericórdia dessa pessoa, né? Da família dessa pessoa, essa pessoa que foi, né? Que deixou o órgão comigo, né? E as minhas amigas aí que tem a fé em Deus, que elas também chegam o dia delas, né? O que eu tenho é agradecer. Não tem mais o que fazer, né? Esse não tem dinheiro que pague, né? Pensar na vida e agir de forma solidária também faz parte da boa convivência urbana. A doação de órgão é um gesto de amor à vida. Pense nisso. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano, com mais afeto. O Departamento de Trânsito do Paraná orienta proprietários de caminhões registrados ou não no estado para a necessidade de manutenção periódica de seus veículos, observando o desgaste de peças, pneus, freios, além da utilização correta do tacógrafo, entre outros, que possam colocar a segurança do trânsito em risco. Cabe aos proprietários e empresários do ramo zelar pelo bem móvel, mantendo em dia o pagamento dos impostos e cobranças, IPVA, licenciamento anual, multas, assim como a manutenção geral do veículo. No Paraná, a frota atual de caminhões é de 388.627 veículos, 280.854 caminhão e 107.773 caminhão-trator. Os municípios com maior frota de caminhões são Curitiba, com 48.354 veículos, Maringá, com 17.235, São José dos Pinhais, com 14.129, Ponta Grossa, com 12.904, e Londrina, com 11.749 caminhões. O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, falou sobre o Programa Nacional de Serviços Voluntários, iniciativa do governo federal, que visa empregar temporariamente jovens de 18 a 29 anos e também pessoas acima de 50 anos, além de oferecer qualificação profissional para os beneficiados. Lorenzoni também destacou as mudanças no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, que passou a ter prova de vida remota como padrão para os aposentados. Em um levantamento preliminar feito pelo programa de notícias do ex-vereador Cristiano Santos sobre a invasão da Igreja do Rosário no último sábado em Curitiba, o jornalista afirma ter identificado a vereadora Carol D'Artora, do Partido dos Trabalhadores, e caso seja confirmada sua presença, não será surpresa se o nome dela for incluído em um processo de cassação para não ter 2 pesos e 2 medidas para cima do vereador Renato Freitas, do PP, considerado um dos articuladores da tomada do Santuário Católico no centro da cidade. Ainda não se sabe se Carol D'Artora fez discurso dentro da Igreja do Rosário, como Renato Freitas. Caso não tenha aberto a boca, pode ser até que ela possa escapar das punições mais severas. Alguns vereadores estão buscando evidências para ter certeza desta ação. As dificuldades de acesso a exames, consultas e cirurgias decorrentes das desigualdades sociais do país, agravadas nesse período de crise sanitária,
foram apontadas como as principais barreiras para o tratamento do câncer no Brasil. Em audiência pública na Câmara, parlamentares e especialistas também ressaltaram problemas com a falta de financiamento e também a demora nos diagnósticos. Também ficou evidente que o câncer é a segunda maior causa de mortes no país, com 300 mil óbitos por ano. São 625 mil novos casos registrados também nesse período. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora a alegria do povo. O futebol com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, bom dia. Tudo bem, Zé? Bom dia. Bom dia, Biro. Bom dia a todos. Boa sexta-feira a todos. Zé, primeiro, eu acho que houve o bom senso do Curitiba, que a federação enrolou para confirmar. Mas o clássico Curitiba e Paraná está marcado para sábado, 4 da tarde. Então o Paraná tinha que viajar para a Copa do Brasil. Parece que aí houve bom senso. O Paraná que pega o Londrina em casa neste sábado e o Curitiba que joga contra o Cascavel neste domingo à noite no Alto da Glória. Com o Paraná precisando muitíssimo do resultado. Demais, porque está entre os últimos colocados. E o Londrina também, porque o Londrina vem de 13 jogos sem saber o que é ganhar. E para um time que até há pouco era líder da competição e desenhava um quadro de candidato ao título, isto é preocupante. Então, será um jogo de muita responsabilidade entre Paraná e Londrina. Jogo difícil. Paraná com compromisso de vencer. Está na hora do Paraná ganhar um jogo. Esteve perto agora contra o Cascavel, mas no finalzinho do jogo, com a arbitragem confusa, atrapalhada, o Paraná acabou sendo mais uma vez derrotado. Então é um jogo realmente que certamente oferecerá emoções fortes. Quanto ao Coritiba, o Coritiba faz uma campanha muito boa. E sem Val e sem Regis, ambos suspensos pelo terceiro amarelo domingo. E são dois jogadores importantíssimos do Coritiba. Nesta última partida contra o Londrina, eu via os companheiros da Rádio Cidade, Alceu de Castro, o próprio Birubiru, o Marco Acef, tecerem considerações elogiosas ao Val, dizendo da sua atuação perfeita. Foi eleito o craque. Ele foi eleito craque. E é muito bom jogador mesmo este Val, e está subindo de produção cada vez melhor. E este Regis é um jogador experiente, de uma qualidade técnica invejável, que chega muito bem à frente. E o Coritiba lançou neste último jogo alguns dos seus mais recentes contratados, que também deram respostas Andrei e Tony Anderson positivas. O Andrei e o Tony Anderson. O Tony Anderson fez uma jogada no final do jogo. Era um gol de placa, Zé. Era um gol de placa. Ele deu duas chapeletas nos defensores do Londrina e não marcou o gol por detalhe. Se faz o gol, era gol para ficarmos aplaudindo por muito tempo. Então são boas as perspectivas
do Coritiba no campeonato regional e boas também as expectativas em relação ao futuro deste time para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro. Beleza, um abraço a você, Johnny. Zé, até outra. Até outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.